Olá a todos! Nossa transmissão de hoje será muito especial. Será uma transmissão em comemoração ao Dia dos Pais e nós teremos a participação de vários dos nossos irmãos. Para iniciar a nossa programação, nós vamos estar fazendo uma oração. Amado Deus e Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui para ouvirmos a Tua Palavra, para ouvirmos verdades que são preciosas para as nossas vidas. Nesse dia, que é um dia tão especial, onde se comemora o Dia dos Pais, nós agradecemos pela vida de cada um dos pais da nossa igreja, pedindo que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e condições para criarmos, orientarmos e dirigirmos a vida dos nossos filhos, ó Pai. Mesmo aqueles que já são mais crescidos, mas todos dependem, ó Pai, e às vezes buscam uma palavra de sabedoria de seus pais. Que nós possamos estar aptos a conceder isso a Deus, sempre buscando no Senhor essa sabedoria. Entregamos a programação nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor possa estar falando com cada um de nós. Oramos em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Salmo de número 127, os versículos de 3 a 5, nos diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como podemos ver nos versículos que nós lemos, ser pai é receber do Senhor uma recompensa, uma herança. Por isso, devemos desempenhar o nosso papel de pai, de modo que honremos o presente que são os nossos filhos. Nesse momento, nós vamos estar assistindo a programação preparada em homenagem aos nossos pais.
Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: como foi o seu dia, papai? Tá muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho que tem nos dado, também pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança, para com o filho brincar. É tornar-se adolescente, para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é aconselhar e incentivar. É, aos passos do filho, acompanhar. Nunca falsidade usar, porque ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequena frase. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é participar com o filho de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Ensinem a seus filhos o caminho em que deve andar. Ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de sua vida, meu Pai, esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de sua vida, meu Pai. Esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a
espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós levar. Amados, boa noite. Nós queremos iniciar o nosso estudo nessa noite, a nossa mensagem no Senhor, nesse dia especial, determinado como Dia dos Pais, né? De muitas comemorações. Mas tem uma ilustração que diz que um homem de 60 anos descobriu que estava com AIDS e quase enlouqueceu. Comprou veneno para ratos, tomou uma quantidade expressiva e morreu. Foi o fim de uma história triste, marcada por decisões erradas. Encontraram o cadáver 5 dias depois. Havia uma nota ao lado que dizia: tive muitas oportunidades de aceitar a Jesus e o rejeitei. Hoje descobri que tenho uma doença fatal. Vou morrer. Apesar disso, sinto que Jesus me chama. Mas, para que entregar-lhe o coração se a minha vida já não vale nada? Amados, é muito importante nós avaliarmos essas questões. E nesta noite eu queria falar com vocês nesse sentido, porque aquele homem tinha um irmão gêmeo. E ambos receberam a mesma educação,
foram instruídos nas mesmas escolas e também amados do mesmo modo pelos seus pais. E aos 14 anos, um deles aceitou a Jesus e o outro não. A reciprocidade do bem nas relações familiares, sustentadas pelo Espírito Santo do Senhor, traz muitos benefícios no relacionamento. E num dia especial, num momento especial como esse, nada melhor do que avaliarmos a oportunidade de nossa vida no Senhor. Eu gostaria que você que está ouvindo a mensagem, aí avaliasse qual tem sido a sua escolha, qual tem sido o caminho que você tem trilhado. Às vezes uma família grande, às vezes filho único, mas também você como pai. Nós vamos falar, de uma certa forma, ambos nessa noite. Provérbios capítulo 17, o versículo 6 nos diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Pai, a certeza de um amigo para sempre. Às vezes o tema pode ser para você um pouco dificultoso, por algumas dificuldades que possa ter passado. Mas nós queríamos falar nesta noite no Senhor e no sentido de que realmente você assuma um compromisso como pai, como um amigo para sempre. Alguém que vai corrigir, sim, que vai educar, mas principalmente levando a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que você tenha um relacionamento com Cristo. É muito importante que você tenha a sua vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas gostam de citar o mandamento bíblico que diz: honra teu pai e tua mãe, para todos aqueles que são filhos. E eu considero um mandamento muito importante. E hoje o autor de Provérbios nos chama a atenção a questão dessa paternidade. Ele diz que a glória dos filhos são os pais. Mas você já parou para pensar nessa outra face da moeda? Você já parou para refletir se você também tem sido a glória dos seus filhos? Nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes, aliás, muitas vezes, é posto um peso muito grande sobre os filhos, no sentido de que eles devem honrar seus pais. E isso é uma grande verdade, e nós vamos cobrar sempre isso, e vamos sempre ensinar a esse respeito. Agora, os filhos têm mesmo o dever de honrar os seus pais. Mas e os pais? Até onde são dignos de serem honrados pelos filhos? Nós sempre que ensinamos, dizemos que, independente do comportamento dos pais, os filhos devem honrá-lo e obedecê-lo. Mas é preciso também que nós, como pais, façamos o ensinamento de que há necessidade de um compromisso com Deus. Porque muitas vezes cobrar é fácil, mas assumimos o compromisso que é nosso diante do Senhor, também nos traz um peso. Sinceramente, com muita tristeza eu digo que conheço muitos pais que sequer valorizam seus filhos. Assim como nós vemos que tem filhos que não valorizam seus pais. Mas no momento, eu repito, não é como importante de dizermos é dia dos pais, mas é um momento de nós refletirmos como nós realmente temos sido. Nós temos sido bons filhos, nós temos sido bons pais, nós temos valorizado os nossos filhos, nós como filhos temos valorizado os nossos pais. A criança, a partir dos 4 anos, ela vai construindo a imagem de um herói sobre aqueles que cuidam dela. Geralmente os pais. O pai é líder, o pai é o forte, o pai é o mais inteligente do mundo. Enfim, é o modelo perfeito que a criança fantasia na sua mente. É na figura do pai que ela vai querer se proteger e assim imitá-lo, porque para ela o pai é um ser acima de todos os seres. Muito importante nós pensarmos nisso, mas entretanto, há pais que no decorrer da vida fazem questão de destruir essa paixão dos filhos, abrindo espaço para muitos distúrbios emocionais e portas para o abuso sexual sobre seus filhos. Muito cuidado. Nós precisamos manter uma aproximação, uma proximidade com os filhos. Nós precisamos manter um diálogo sempre aberto com os filhos. Apesar de todas as dificuldades, eu posso falar isso de experiência, pelas experiências que nós já passamos, mas é sempre importante deixar uma porta aberta para que nós possamos ter uma oportunidade de diálogo. Sempre ensinar que nós estamos ali
para auxiliá-los a qualquer momento que precisarem. Mesmo que não queiram dizer que estão precisando, nós estamos ali, à disposição. Tá certo? É muito importante este momento. Vejo filhos brigando por herança, mas não vejo filhos brigando para cuidar dos pais até o fim da vida deles. Algumas situações, algumas colocações são feitas no sentido de que justamente os pais abandonam os filhos e os filhos depois acabam abandonando os pais. Olha a longitude que está esse princípio da palavra de Deus. Como isto é distante daquilo que Cristo e o Senhor Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Valorizem-se uns aos outros, busquem esta esperança, esta expectativa com muito cuidado. Porque por mais que o mundo esteja cada vez mais moderno, os filhos naturalmente vão idealizar um super-homem sobre seus pais. Porque pai, na concepção ideal da palavra, deve por natureza ser o protetor, o herói e o exemplo para os seus filhos. Nós precisamos lutar contra esta nossa, às vezes, natureza própria, né, da questão da independência, do autoritarismo, mas nós precisamos manter também a pureza daquela ideia, aquele princípio que os nossos filhos criaram de nós sermos os seus heróis. É importante isso no relacionamento. Nota a mamãe e aos filhos. Os pais merecem e precisam do nosso reconhecimento todos os dias e não somente nesta data. Principalmente eu quero referir-se a esse período de pandemia onde estão todos dentro de casa. Muito cuidado com suas palavras, muito cuidado com suas ações. Também, às vezes, alguns pais perderam o trabalho, perderam a sua fonte de renda. Mães, filhos, cuidado como vocês se dirigem aos pais nesse momento. É muito importante que este homem que tem o compromisso do sustento no lar se sinta também apoiado, se sinta acolhido neste seio onde está convivendo. Eles precisam ser encorajados em todos os momentos, especialmente nos dias mais difíceis. Porque muitas das vezes torna-se fácil a cobrança, principalmente quando as coisas começam a faltar. E nós precisamos pensar justamente sobre isso na nossa vida, no nosso relacionamento. Muito cuidado. Os pais merecem e precisam do nosso reconhecimento todos os dias, não somente nesta data. E eles precisam também ser encorajados em todos os momentos, especialmente nos dias mais difíceis. Vejam bem, precisamos aqui trazer uma breve reflexão sobre a importância dos pais em decorrência das idades das crianças. Por exemplo, aos 4 anos, a criança pensa, né? E ela age como: meu pai pode fazer tudo. Aos 5 anos, meu pai sabe muitas coisas. Aos 6 anos, meu pai é mais esperto do que o seu pai. Né? Aquela situação de escolas, da igreja, das brincadeiras, dos passeios, eles vão ter sempre esse pensamento. Aos 8 anos, meu pai não sabe exatamente tudo. Olha como já vai mudando. Mas o tempo vai passando e nós vamos observando outras mudanças também. Aos 10 anos, no tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. Mas ainda, quando alcançam os 12 anos, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. E aos 14 anos, então? Não ligue para o que meu pai diz, ele é tão antiquado. Quando chega aos 21 anos, meu Deus, ele está totalmente desatualizado. E o tempo continua passando. Aos 25 anos, meu pai entende um pouco disso, mas é tão velho. Na continuidade dos dias, né? Na observância da vida, dos seus relacionamentos, ele vai crescendo. E chega aos 30 anos, na permissão do Senhor, é claro, né? Aí vem aquele pensamento: talvez devêssemos pedir a opinião do papai, afinal de contas, ele tem muita experiência. Olha como já mudou. Aos 35 anos, não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai. Aos 40 anos,
Eu me pergunto, como o papai teria lidado com isso? Ele tem tanto bom senso e tanta experiência? E aos 50 anos? Aí já se pensa, eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tenha percebido o quanto ele era inteligente. Teria aprendido muito com ele. Porque, amados, o tempo passa, o tempo não para. É uma rotina, sequência na nossa vida. Mas lembram da ilustração inicial que nós começamos? Daquele homem, né, que teve aquela atitude errada? O primeiro teve 3 matrimônios fracassados. 3 casamentos fracassados. Não teve filhos. E nós vimos pela introdução que ele cometeu suicídio ao descobrir que estava com AIDS, como resultado da vida promíscua, de uma vida de desobediência, de uma vida ruim que vivera. Teve muitas oportunidades para decidir e decidiu errado. Mas o segundo decidiu seguir os conselhos divinos, constituir uma família feliz. Teve 3 filhos e 5 netos. Aos 60 anos, a idade em que o seu irmão se suicidou, ele, aos 60 anos, vê que seus netos são a sua coroa e para seus filhos, ele é a sua glória. Eu quero alertar a você para que pense nesta noite nas escolhas que você tem feito e na escolha que você vai fazer nesta noite. Voltamos na questão de uma comemoração de um dia especial, mas nós queremos deixar bem claro, faça a melhor escolha. Decida-se viver na orientação e na companhia do Senhor Jesus Cristo. Pensando nessas poucas palavras, eu pergunto aos ouvintes que são pais, como tem sido o exercício da sua paternidade? Você tem correspondido às expectativas mais básicas de seus filhos? Você tem estado presente emocionalmente? O que o exercício da paternidade diz sobre você? Você tem realmente exercido a sua autoridade? Pense nisso e, se for necessário, tome uma atitude de pai. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Responda para si mesmo e lembre-se do versículo nosso desta noite. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Não perca isso de vista. A promessa divina é uma realidade na sua experiência. Em Atos capítulo 16, versículo 31, nós vemos: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse versículo acontece num contexto, num momento em que Paulo e Silas estão presos e os irmãos estão orando por eles e de repente dá um grande terremoto e acaba caindo tudo e o carcereiro, quando chega na prisão, vê que está tudo caído e não vê os homens, ele se prepara para poder, de uma certa forma, né, como nós vemos, também se suicidar e de repente Paulo fala para ele: nós estamos aqui. E aquele carcereiro então pergunta a Paulo e Silas: o que eu devo fazer para crer nesse Deus, nesse Senhor? E a resposta é bem simples e clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E assim foi. Você pode ler aí na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Pode se aprofundar aí na sua casa, porque o momento é para você agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E finalizando, todos nos aproximamos irremediavelmente da velhice. Eu, quando paro para pensar que há poucos tempos atrás, corria com as nossas crianças, os nossos jovens, nos nossos acampamentos, e hoje sequer posso andar rápido. E é muito prazeroso como nós estamos aqui nesta noite e com o nosso irmão Fabiano, que foi um desses jovens. E nós nos sentimos felizes de ver esse crescimento. Então, na Bíblia, encontramos promessas maravilhosas para aqueles que envelhecem seguindo as instruções divinas. E nós queremos que você também, jovem, que você, pai, mesmo já idoso, siga essas instruções divinas. Você que tem filho, está longe dos seus filhos. Você que tem pai, está longe dos seus pais. Para esses, cada etapa da vida é especial e da sua cadeira de balanço, um dia poderão observar a família que construíram. A morte não os assusta,
porque têm o coração cheio de esperança. Amados, hoje é o dia, este é o momento de avaliar o caminho em que você transita, para onde vai, quem orienta os seus passos. É sua vida, o desenvolvimento instintivo do impulso e o fruto do seu esforço, guiado por padrões limitados a este mundo? Ou é a obediência aos princípios de vida de um Deus que nunca falha? A escolha é sua, a resposta é sua. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E nesse dia em que comemoramos o Dia dos Pais, deixo meus parabéns a todos os pais da nossa igreja. Nós vamos fazer uma oração e logo após nós assistiremos o encerramento da nossa programação. Obrigado a Deus por esses momentos preciosos que estamos passando juntos como igreja, ouvindo a Tua Palavra, participando desta programação tão agradável, ó Pai. Louvamos o Teu nome, pois isso é demonstração do Seu amor e do Seu cuidado que o Senhor tem com nós. Mais uma vez, agradecemos pela vida de todos os nossos pais aqui da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa continuar, como nós já pedimos, a sustentar, a fortalecer e a dar sabedoria a cada um. Louvamos a Ti e entregamos tudo nas Tuas mãos, orando em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos mil razões pra Te louvar, Senhor. Temos mil razões para cantar, pois contigo temos uma aliança, mesmo que provada, nunca se quebrará. Temos mil razões pra Te servir, Senhor. Temos mil razões pra Te adorar, pois nos escolheste em Jesus Cristo. Ele é o dom perfeito do céu para abençoar. É Deus quem por nós tudo executar. Tal como Jesus nós temos crido o seu prazer, grande amor, quem de nós o pode entender? Por isso temos mil razões, Senhor. Temos mil razões pra Te amar, pois contigo temos uma aliança, mesmo que provada, nunca se quebrará. Mesmo que provada, nunca se quebrará.